Muito bem, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez na nossa live. Hoje nós temos um tema muito importante, eu quero falar com vocês e quero que vocês participem conosco e nos ajude a compartilhar essa live. Antes de começar essa live, eu quero dar alguns anúncios para você. Antes de começar a falar aquilo que eu quero falar, eu quero dar alguns anúncios para você. A primeira coisa que eu quero pedir, eu quero desafiar você a compartilhar essa programação. Eu quero desafiar você mais uma vez, compartilhar essa programação. Compartilhe, deixe os seus comentários. Você que quer participar da nossa escola de unção, da nossa escola profética, todos os dias nós vamos estar enviando aí para você os conteúdos, da nossa aula, os ensinamentos. Você vai participar com a gente e eu tenho algo extraordinário de Deus para falar com você. Também eu quero convocar você, faminto e sedento, para a nossa conferência de avivamento que vai ter em outubro aqui na nossa igreja. Em outubro, nosso pastor Leandro Spente vai estar conosco aqui na nossa conferência de avivamento, despertando o dom que há em ti, Que também vamos falar acerca dos dons espirituais, da unção do Espírito Santo, do padrão de Deus. Nós vamos alinhar, vai ter um alinhamento profético. Todos os pastores, há muitos pastores que já estão se inscrevendo, muitos homens de Deus, muitos famintos, sedentos, estão se inscrevendo nessa conferência e você não pode ficar fora dessa. Você precisa se inscrever antes que acabe as inscrições, as vagas, tá? Porque já estão correndo, muitas pessoas já estão se inscrevendo e eu quero que você esteja também se inscrevendo na nossa conferência de avivamento. Algo extraordinário vai acontecer na sua vida quando você participar dessa conferência, algo poderoso que você talvez jamais viu na sua vida, uma unção tremenda. Algo extraordinário de Deus vai acontecer. A unção do Espírito Santo de Deus é tão forte, é um calor que entra no meio do ambiente e vira realmente um ambiente de glória. Algo extraordinário de Deus vai acontecer nessa conferência de avivamento, despertando o dom que há dentro de ti. E eu quero que você esteja aí se inscrevendo na nossa conferência, entre em contato conosco para você saber, para que você possa receber essa unção poderosa. O pastor Leandro Spente é um dos homens de Deus mais usados por Deus aqui no Brasil. É verdade, ele é um dos responsáveis por levar o avivamento para muitos lugares. Se hoje tem muitas pessoas ativadas, muitas pessoas usadas por Deus, ele é um dos responsáveis, porque ele começou a buscar isso, foi um dos primeiros que começou a ministrar unção, a liberar unção sobre a vida das pessoas. E hoje tem muitas pessoas que têm dons espirituais, dom de cura, dons de libertação, dons espirituais, dons de visão, porque esse homem de Deus, ele foi usado para levar o avivamento para muitas pessoas, tá? Em nome do Senhor Jesus, algumas pessoas estão participando com a gente aqui agora, Nosso amigo evangelista Evandro, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, Algumas pessoas estão entrando a partir de agora, já estão compartilhando, já estão também participando conosco da nossa live. Eu quero que você compartilhe essa live, quero pedir você para compartilhar essa live e fique aí, porque eu tenho algo extraordinário para falar com você acerca dos dons espirituais. Como você vai conseguir manifestar o reino de Deus? Como é que você vai conseguir somente na intuição? Não. Existem chaves, existem segredos, existem palavras, que Deus, que o Senhor Jesus nos ensinou através dos apóstolos também, de como destravar o dom, Nós temos que entender que cada um de nós tenha pelo menos um dom espiritual. Cada um de nós tem pelo menos um dom nós temos, Porque a Bíblia fala para a gente procurar os melhores dons, Principalmente o de profetizar. Profetizar, eu quero que você entenda, significa pregar. Profetizar significa pregar. Então eu quero que você, quando você tem o dom da profecia, profetizar, é profecia, a palavra de Deus. Você tem o dom, quando você fala, como muitas das vezes aqui na igreja,
Nós estamos ministrando a unção, não só aqui na igreja, em todos os lugares que nós vamos. As pessoas são incendiadas pelo poder de Deus. A última ministração que eu fui lá em Belford Roxo, né, aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós estávamos ministrando e a nuvem de glória, quando eu estava pregando, foi tão forte que as pessoas lá no fundo da igreja foram impactadas, foram tocadas pela unção do Espírito Santo. Talvez para você e para muita gente isso não tenha valor, isso não é verdadeiro, porque nunca teve encontro real com o Espírito Santo. Quando você tiver um encontro real com o Espírito Santo, você vai ser inserido, né? Inserido no plano e no propósito de Deus, que é usar os seus filhos e filhas nessa terra, né? Deus não nos fez para nós sermos pessoas somente que vão à igreja, que fazem suas orações, que recebem suas bênçãos, milagres. Deus quer nos usar, Deus quer nos levar para as nações, porque Ele fez uma promessa: ide pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Então Deus, Ele precisa levantar pessoas que queiram falar e ensinar, principalmente aquele que ensina a palavra de Deus, né? A Bíblia nos leva a fazer isso, a continuar aquilo que Jesus fez, né? Ensinar, dizer que o reino de Deus está próximo, dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco e que Ele trabalha na nossa vida e nos arrepender dos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e também está dispostos a querer viver uma vida de busca, de oração, de santidade, né? Tem que ter propósito, em nome do Senhor Jesus, porque quando nós entendermos que melhor é dar do que receber, melhor é liberar do que receber, então nós vamos compreender que a obra de Deus irá se manifestar na nossa vida através da unção, através do avivamento, através do poder de Deus, através dos dons espirituais. A primeira coisa que eu quero falar para você, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 11. Porque há muitos pastores que estão ensinando, né, que se ele carrega a unção, se ele carrega os dons espirituais, é somente necessário ele orar pela pessoa para que Deus venha transferir esse dom. Mas só que não é isso que Jesus ensinou e não é isso o que o apóstolo Paulo ensinou. Ele disse, né, aqui em Romanos, né, aos Romanos, no capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer assim, ó: porque desejo ver-vos para impartir, para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, uma das funções dos dons espirituais é confortar as pessoas. Por exemplo, quando você tem o dom de cura, tá? Você libera a cura sobre a vida da pessoa que está doente. Quando você libera a cura, você conforta. Quando você tem o dom da palavra, onde você é usado pelo Espírito Santo, e as pessoas são impactadas e choram e sentem a presença de Deus, porque a palavra de Deus, a profecia, ela é como uma espada que vai entre a divisão da alma e do espírito. E ali ela consegue tocar aonde eu e você não podemos tocar. Então, uma das funções dos dons espirituais, eu quero que você entenda essa verdade, é que você venha estar confortando, né? Sendo confortado. Eu quero que você entenda uma coisa. Ele não disse aos Romanos, apóstolo Paulo, capítulo 1 de Romanos, versículo 11, eu vou até aí, vou orar por vocês para que vocês recebam um dom espiritual. Não. Ele não disse, eu vou aí, vou fazer uma oração e Deus vai derramar os dons espirituais sobre a vida de vocês. Ele não disse isso. Ele disse, eu desejo ver-vos, a fim de impartir, de comunicar algum dom, porque o dom, ele é impartido, ele é comunicado. Não adianta você orar, né,
para que a pessoa venha receber um dom se ela não estiver preparada para receber esse dom? Porque tem muitas pessoas que recebem os dons e querem aparecer, né? Por exemplo, que nem hoje em dia tem muita gente querendo aparecer, dizendo que é usado por Deus em revelação. Mas o dom de revelação não é para a gente engrandecer-se, não é para a gente ganhar dinheiro. O dom espiritual é para nós confortarmos, como o apóstolo Paulo ele disse, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha, né? Então, a vontade do apóstolo Paulo, que ele disse, eu quero ir até vocês e eu quero tocar em vocês, porque o apóstolo Paulo já carregava o dom. Quem carrega a unção do Espírito Santo, quem carrega o poder do Espírito Santo não precisa orar para liberar a unção. Você vê que pastor, mas muitos pastores estão ensinando que é necessário orar. Você vê que o próprio Pedro passava, a sombra dele curava, porque as pessoas eram tocadas pela sombra dele. Tocado, ele não orava, a sombra dele não orava, ele não orava. Quando minha sombra tocar, Senhor, que o Senhor venha impartir algum dom. Não, era só apenas um toque. É isso que você precisa entender. Que quando você for ministrado, ou quando você for ministrar, você esteja certo de que a pessoa que vai ser ministrada, ela esteja disposta a ser tocada. Porque Jesus vai querer tocar em todo mundo na igreja. A vontade dele é curar todos, como diz na própria palavra de Deus. Mas nem todos serão curados. Por que nem todos serão curados? Porque nem todos poderão ser tocados. Porque existe uma classe de pessoas dentro da igreja que não pode ser tocado, são intocáveis. Tudo acham heresia, tudo é do diabo, né? Não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a verdade, não entendem essa verdade. O apóstolo Paulo dizia, eu vou até aí, Romanos, e a minha vontade é ir até vocês, porque vocês ainda não carregam os dons espirituais, é vir sobre vocês e impartir, em tocar em vocês. É isso que você precisa. Abrir o seu coração e deixar Jesus te tocar. Quando o homem de Deus que carrega a unção do Espírito Santo toca em você e você está disposto a ser tocado, né? Inclusive, eu ouvi uma história, né, de um pastor que, não sei se foi na China ou no Japão, onde ele teve esse problema. Porque no Japão, acho que é no Japão, as pessoas não gostam muito de ser tocadas, né? E ele tinha o costume de orar impondo as mãos sobre as pessoas. E aí, como é que vai fazer? Quando ele ia orar e pôr as mãos sobre as pessoas não recebiam a unção, não recebiam os dons. Talvez pela dureza do coração, pela incredulidade, talvez, mas mais porque aquelas pessoas ali não desejavam, elas não queriam ser tocadas. Porque aquele que não vai receber a unção é somente esse tipo de pessoa que são chamados intocáveis dentro da igreja, dentro da obra de Deus. Se você fizer como aquela mulher do fluxo de sangue, ela não pediu para Jesus orar por ela. Muitas das vezes Jesus não orava para que ninguém fosse curado, ele apenas tocava. Ou como a mulher do fluxo de sangue que chegou até Jesus e tocou em Jesus. E aquela unção que estava sobre o Senhor Jesus tocou nela, porque ela queria ser tocada também. Ela disse, eu estou somente tocar nas vestes, eu serei curada. Essa é uma verdade. Você está entendendo? Só que criaram uma prisão espiritual. Estão criando uma prisão espiritual.
onde falam, que chamam de cobertura espiritual, onde você fica preso. Não, você não precisa ficar preso. Sim, se você quiser se aliançar a um pastor, um ministério, amém, é bom, nós temos parceiros de oração. Mas você ficar preso, muitas das vezes as pessoas pensam que se você, algumas igrejas, se você sair da igreja, você vai estar amaldiçoado, né? Tem pastor amaldiçoando pessoas, e as pessoas acreditam nessas maldições. Aqui mesmo na igreja aconteceu isso uma vez, né? Porque uma irmã de outra igreja queria vir congregar com a gente, porque sentiu a unção, sentiu o poder de Deus. Jesus curou ela aqui nessa igreja. Só que lá disseram para ela que se ela saísse da igreja, que ela ia estar sendo em rebeldia e estaria também carregando uma maldição, né? Isso é o que atrapalha a vida das pessoas, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque Jesus, ele quer impartir os dons. Primeiro, antes de eu falar sobre os dons espirituais, eu quero falar a respeito dessa palavra que o apóstolo Paulo ele deixou no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 11, que ele diz: porque eu desejo ver-vos, tá? A fim de impartir ou de comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejam confortados. Essa era a vontade do apóstolo Paulo. Ele não disse: eu vou aí orar por vocês para que vocês recebam. Eu vou aí, vou tocar em vocês, eu vou comunicar, eu vou impartir o dom, algum dom espiritual, porque Jesus imparte segundo a necessidade, segundo a vontade dele, segundo o seu chamado, segundo aquilo que Deus chamou você para fazer. Se é libertação, é libertação. Se é cura, se é operação de sinais, de prodígio, de maravilha, é isso. Então ele vai liberar os dons de acordo com a necessidade da igreja, para que esses dons, a função desses dons é confortar as pessoas, né? Por exemplo, quando você precisa de uma palavra e Deus usa alguém para falar para você tudo aquilo que você precisa ouvir e dizer que Deus está contigo, essa palavra te conforta. Quando você está doente, está enfermo, está passando por lutas e por dificuldades, e aí você recebe a sua cura através de alguém, de algum pastor, de algum homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, você é curado, esse dom conforta você. Então eu quero que você entenda isso. Não é necessário uma pessoa que carrega a unção do Espírito Santo. Se você é um faminto, eu não digo para todas as pessoas. Se você é um sedento e faminto e você quer receber o dom espiritual, você só precisa estar disposto a ser tocado. Você só precisa abrir o coração. Às vezes vem pessoas na frente para a gente orar e as pessoas ficam pensando: não vou cair não, senão eu vou cair, senão os outros vão pensar o que é de mim, né? Não abre o coração, não sente a unção, não sente a eletricidade, nunca vai ter um encontro real com Deus. Pessoas que não procuram os dons espirituais através do jejum, da oração, da consagração, da santidade, jamais poderão ser acessados, ser ativados no mundo espiritual. Os dons espirituais não poderá vir sobre aquele que não pode ser tocado. Porque o homem ungido de Deus, ele tem que estar preparado para tudo. Eles têm que estar preparados. Se agora, nesse momento, eu estou fazendo a live e alguém chegar aqui na igreja e endemoniar, eu tenho que estar preparado para tocar e expulsar em nome de Jesus, ou de repente dar uma ordem. Se alguém estiver enfermo, eu tenho que estar preparado para orar pelo enfermo, para que Deus venha curar o enfermo. É para isso que nós estamos buscando. É para isso que Deus colocou, né, a nossa escola profética, a nossa escola de unção. Se você quiser fazer parte, você pode estar. Aqui em cima tem o nosso WhatsApp. Você pode entrar lá e falar: pastor, eu quero fazer parte. Como é que eu faço para fazer parte dessa escola de unção? Todas as vezes que nós fizermos um vídeo de ensinamento, nós vamos estar mandando para você os vídeos, tá? Nós vamos estar mandando para você os vídeos. Você vai
destravar a tua vida espiritual, os teus dons espirituais. Você vai saber como acessar a nuvem de glória, como acessar o poder de Deus, e você vai ver como a sua vida vai mudar, porque isso muda a vida das pessoas, tá? Porque tem mudado a minha vida. Tem mudado a minha vida. Todas as áreas, principalmente a vida financeira, onde Deus tem nos abençoado. Deus tem, a cada dia tem, mesmo com a crise, eu tenho visto que o que Deus fez na vida de Isaac, quando ele semeou na terra onde não dava nada, ele colheu 100 vezes. Eu tenho visto Deus abençoar a minha vida. Não sou como um coach, né? Não sei se você conhece coach, né? Aí no mundo tem os coach. Aí eu vi uma reportagem de um coach, aqueles que ensinam as pessoas a enriquecer, aquele que ensina a pessoa a vencer, um coach que estava com o nome sujo, endividado. Porque é algo humano. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela preenche, tá? Porque a vontade de Deus é Pai, é comunicar os dons espirituais na tua vida e suprir as suas necessidades. Você está disposto a isso? Você quer a unção? Você quer os dons espirituais? Você quer o avivamento? Então você precisa ir até um homem de Deus. Você precisa estar sendo tocado por esta unção. Porque quando esta unção tocar você vai ser liberado sobre a tua vida bênçãos, dons, poder, autoridade, para que você possa ser usado por Deus aqui nessa terra, na tua cidade. Deus pode mudar a história da tua cidade através de você. Deus pode mudar a história da tua cidade através de você. Só basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Então eu quero terminar essa parte aqui falando sobre os dons espirituais e como receber os dons espirituais. Através do simples toque. Simples, como uma farinha que Deus multiplicou. Simples, como um toque numa veste. Simples, como uma sombra que passa. Simples, porque o Evangelho é simples, mas o Evangelho é o poder de Deus. Então eu quero orar por você, terminar aqui orando. Mas antes disso eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal no YouTube. É só clicar ali em cima, ali, ó, vai aparecer nosso canal, você, se inscrever, deixa o seu like lá, vamos participar, para você conhecer mais ensinamentos, tá bom? E também eu quero que você compartilhe essa programação com todos os sedentos e famintos e também faça parte da nossa segunda conferência de avivamento, Despertando o Dom que há em Ti, com o pastor Leandro Spente. Eu quero convocar todos vocês. As vagas já estão dando, hein? Já tem bastante gente inscrita, hein? Não deixa para a última hora. Se inscreva, porque Deus vai destravar os dons espirituais quando eu, pastor Silvio, homem de Deus, e o pastor Leandro Spente, que é um homem de Deus, nós estivemos juntos ministrando na sua vida no dia 15, 16 e 17 de outubro. Vai ser liberado sobre a sua vida o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. E sua vida vai ser mudada depois desse dia. Depois desses 3 dias de avivamento, a sua vida não será mais a mesma, tá bom? Eu quero orar pela sua vida a partir de agora. E quero agradecer a Deus e pedir o Espírito Santo de Deus que Ele venha sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado e Rei da Glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão me vendo. Assim como o desejo, meu Pai, de Paulo era ir até os romanos e tocar, Senhor, tocar, Jesus, nos romanos para impartir algum dom para que todas as pessoas, para que eles fossem confortados. O desejo do meu coração também é impartir sobre a vida dessa pessoa, mas eu não, Senhor, o Senhor, porque é do seu toque que essa pessoa precisa. Que o Senhor venha tocar nesta pessoa, que o Senhor venha, meu Pai, transformar a vida dessa pessoa, que o Senhor venha derramar os teus dons espirituais, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, abrir portas, que o Senhor venha glorificar o teu nome, Senhor. Vai, meu Pai, de encontro a cada sedento e cada faminto,
Derrama do teu Santo Espírito, ó Deus. Eu venho através também do dom, meu Pai querido, repreender agora todo o mal que está sobre essa nação, toda a enfermidade, todos os enfermos, todos aqueles que estão nos hospitais. Assim como o Senhor tem me guardado, protegido a mim e minha família, Senhor, desse mal, o Senhor também, meu Pai, proteja cada uma das pessoas que estão me vendo através dessa live. Ó Senhor Espírito Santo, glorifica o Teu nome, o nome de Jesus Cristo, nos abençoa. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo de Deus, receba a cura, receba o milagre, receba a unção, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueça de compartilhar essa programação, porque para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, amém? Compartilha, se inscreve no nosso canal, faça parte da nossa escola profética, porque Deus vai despertar o dom que há dentro de ti, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz.